Alunos do oitavo ano, sejam todos bem-vindos à nossa videoaula. O assunto hoje, nós vamos falar sobre o Canadá, esse país lindo que fica na América do Norte e faz parte do que a gente chama de América Anglo-Saxônica. Esse conteúdo está na página 143, começa na página 143, o capítulo 9, onde fala no Canadá e o México. Mas hoje a gente vai ficar apenas com o Canadá. Na aula que vem, então, nós estudamos um pouquinho do México. Uma das características marcantes do Canadá é a desproporção entre a sua população, que é de apenas 34 milhões de habitantes, e o tamanho do seu território, que é o segundo maior da América e o segundo maior do mundo, porque na verdade ele é o maior da América e o segundo maior do mundo, porque ele só perde para o território da Rússia e apenas 34 milhões de pessoas. Para vocês terem uma noção, o Brasil está longe de ter um território desse tamanho e nós temos mais de 200 milhões de pessoas, o que significa que o Canadá tem uma densidade demográfica muito baixa, especialmente quando nós olhamos do centro para o norte do país, onde o frio, né, as temperaturas são extremamente baixas, fazendo com que não tenha quase que habitantes ao norte do país. Há um alto índice de idosos na população, elevada expectativa de vida, que é de cerca de 82 anos, fazendo uma comparação com o nosso país é em torno de 72, 73 anos, então significa que as condições de vida no Canadá são bem melhores do que aqui do Brasil e de outros lugares aqui da América. A baixa natalidade é até um dos problemas do país, porque tem faltado um pouco de mão de obra e tem faltado, logicamente, pessoas na faixa de trabalho. A taxa de natalidade foi estimada em 10 por mil, o que significa que não é como alguns países pobres que é 10%, 8%, 7%, 10 por mil, ou seja, muito baixa. Essas características fazem do Canadá, então, um país bem pouco povoado e um dos raros países que está aberto à imigração, justamente pelo fato de precisar de mão de obra na atualidade. Nós podemos aproveitar esse mapa também para falar um pouquinho dos limites que faz o Canadá. Ao norte, nós temos o Oceano Glacial Ártico, ao sul faz limite com os Estados Unidos, ao leste nós temos o Oceano Atlântico e ao oeste nós temos o Oceano Pacífico. A noroeste nós não poderíamos deixar de falar que nós temos um território que não é do Canadá, e sim dos Estados Unidos, que é o Alasca. A noroeste então tem o limite com o Alasca. Depois nós podemos falar das etnias e as línguas, porque os descendentes de franceses e principalmente os descendentes de britânicos, de ingleses, formam a maioria da população, especialmente os descendentes de britânicos, os ingleses. Para vocês terem uma noção, em torno de 70% da população fala inglês, mas outros, né, a maioria, esses outros restantes, falam francês e também outras línguas, como é o caso de etnias de menor expressão no Canadá. Nós poderíamos falar, por exemplo, dos Inuites, né, que são uma nação indígena de esquimós que fica bem ao norte do Canadá. Mas, em resumo, nós temos essas duas etnias marcantes no Canadá, que são, em primeiro lugar, os ingleses, descendentes de ingleses e descendentes de franceses. No próximo slide, falando sobre a economia do Canadá, nós podemos ver que ela é marcada pelo intenso extrativismo. E nós temos aí uma imagem da floresta de coníferas, não é à toa. O país utiliza muito essa taiga para exploração de papel, para fabricação de papel e celulose. A agropecuária desse país é bastante moderna e altamente produtiva. Mas a economia do Canadá está muito relacionada, está muito atrelada à economia dos Estados Unidos, porque quase tudo que o Canadá produz é comprado pelos Estados Unidos, é comprado pelos Estados Unidos.
O subsolo canadense é muito rico em recursos minerais e energéticos, como é o caso do urânio, cobre, ouro, chumbo, zinco, ferro, petróleo, gás natural e carvão mineral. O relevo do Canadá, especialmente a oeste, é bastante montanhoso, com uma presença forte de altas montanhas e produção de energia elétrica, já que esses rios montanhosos são encachoeirados e isso é aproveitado, a força, a queda da água é aproveitado para a energia elétrica. A indústria e a agricultura do Canadá. Após 1945, ou seja, após a Segunda Guerra Mundial, a indústria canadense recebeu grandes investimentos dos Estados Unidos e se desenvolveu de maneira complementar à indústria estadunidense. Ou seja, complementar o que não tem no território americano, vai ter então no território canadense. A região mais industrializada do Canadá está localizada próximo ao Vale do Rio São Lourenço, que fica próximo dos Grandes Lagos na fronteira com os Estados Unidos. A capital desse país é Ottawa, e muitas pessoas às vezes não sabem, algumas pessoas pensam que era Toronto, outras, colocam outras cidades, mas a capital é Ottawa. Eu espero que vocês tenham gostado e achado fácil a aula falando sobre o Canadá, e fiquem todos com Deus.